Vitória, e como já era esperado, o senador Davi Alcolumbre adiou a análise dos vetos do presidente Lula, aquele projeto que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental. Quais os motivos, a preocupação do governo se isso fosse adiante? Pois é, teve um pedido forte do governo para que essa sessão do Congresso não acontecesse hoje, essa sessão que previa a derrubada dos vetos desse projeto de licenciamento ambiental. Ontem ainda ficou aquela dúvida se a sessão do Congresso ia acontecer ou não. Hoje de manhã a gente teve a confirmação de que a sessão não aconteceria. E o que acontece? Para a gente recapitular, o projeto de licenciamento ambiental, ele previa uma liberação, por exemplo, de licenças quase que automáticas para empreendedores, empresas que poderiam fazer as licenças, declarar as licenças ambientais por meio de um preenchimento de um documento online, uma autodeclaração. Além disso, o projeto também previa, em outro ponto, que comunidades indígenas já não teriam o poder de entrar na justiça contra projetos, empreendimentos que estivessem acontecendo, que estivessem sendo iniciados em terras ocupadas por essas comunidades. Esses foram dois pontos principais vetados pelo governo Lula nesse projeto, então, portanto, estão invalidados, deixando ainda o licenciamento ambiental um pouco de pé. O governo justamente não queria que esses vetos fossem derrubados, porque se a sessão do Congresso acontecesse, muito provavelmente esses vetos seriam derrubados pelos deputados e senadores, principalmente sob influência de Davi Alcolumbre. E o governo não queria que isso acontecesse, principalmente às vésperas da COP30. A Conferência de Mudança do Clima, que vai ser no Pará, em Belém, aqui no Brasil, e o país aprovando um projeto permitindo um licenciamento ambiental mais flexível às vésperas da COP30, não ia pegar bem. Mas tem um elemento que fez o Alcolumbre mudar de ideia na noite anterior, que foi um aceno que o governo fez para o Alcolumbre. Nesse projeto de licenciamento ambiental, tinha um trecho que previa a licença ambiental especial. É um tipo de licença que traz uma aceleração para todos os trâmites burocráticos em determinados projetos. Alcolumbre queria muito que esse trecho ficasse no projeto, principalmente porque beneficiaria aquela exploração da margem equatorial da foz do Rio Amazonas, que deve ser explorada pela Petrobras em busca de petróleo. Então, vai precisar de uma licença e esse trecho de licença especial poderia acelerar esse processo. O governo vetou esse trecho também. Em um aceno ontem, o governo criou uma Câmara de Análises de Licenciamento Ambiental que dentro da Casa Civil, então sob comando de Rui Costa, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e essa Câmara vai poder liberar essas licenças ambientais de forma mais rápida para projetos que o governo avalie como prioritário. Então, de certa forma, o governo garantiu para Davi Alcolumbre que vai analisar de forma mais rápida e acelerada projetos que sejam de interesse do governo e também do presidente do Congresso Nacional e do Senado. Tiago. É claro, o interesse do governo está em jogo e também o presidente do Senado tem os interesses dele. Vitória Bel, em instantes você retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Deixa eu girar os nossos comentaristas, esse segundo assunto, falando sobre esse adiamento, comentários breves, a gente tem que fazer daqui a pouquinho um rápido intervalo. Começa por você, Dora, começo aqui pelo centro. Deixa eu te perguntar, quais são os interesses do governo? Porque esse adiamento pode ser algo provisório, porque o governo lá na frente vai ter uma derrota nessa derrubada dos vetos ou não necessariamente? Claro que vai ter essa derrota, é uma fava contada. O Alcolumbre fez um baita de um favor para o governo ao adiar, porque seria muito constrangedor às vésperas da COP, e aí durante a COP, você ter a ressurreição de derrubados dos vetos, ficaria o projeto original com todo esse afrouxamento da legislação ambiental. Então, o Alcolumbre já recebeu, como a Vitória trouxe aí, um troco, mas ele também fica adiante. Para o governo ficou bom, porque se livra temporariamente do problema, mas para o Alcolumbre ficou ótimo, porque ele fica com crédito junto ao governo. Esse assunto, porque derrubada de veto, exame de veto, não tem data, não tem prazo, pode voltar depois da COP, vai ser derrubado e aí também vai ser negociado, como já se fez essa negociação que atendia ao Alcolumbre.
Saber se outros integrantes do Congresso vão tentar analisar esses vetos antes da COP, né? Mas claro que aí é uma sessão mais geral, a Dora está fazendo que tá sinalizando que não, é uma sessão mais ampla, aí talvez tenha essa negociação para que isso fique para depois, né? Provavelmente vai ficar para depois, Thiago. E tem um outro ponto também, né? O Davi Alcolumbre deu essa grande vitória, porque isso é uma vitória para o governo, e pelo tamanho disso, eu acredito que deva vir algum contraponto, deve vir alguma volta para o Davi Alcolumbre. E aí eu não quero criar teoria conspiratória aqui, mas eu fiquei pensando nessa disputa da vaga da STF. A gente sabe que o Alcolumbre tem uma tendência um pouco maior ao Pacheco. Foi só uma coisa que me passou pela cabeça aqui, se de repente não haveria uma pressãozinha, alguma coisa ali, mas veremos. E Túlio, essa discussão sobre o licenciamento ambiental, a gente já falou outras vezes disso aqui. Eventualmente, assim que o Congresso aprovar absolutamente tudo, vetos derrubados, isso pode acabar parando na Justiça? Pode sim, Thiago. Nesse tema, tem uma palavra-chave que se chama equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Mas hoje nós estamos com um desequilíbrio. Essa questão de parar no judiciário, veja o caso da ferrovia Ferro-Grão, já está há 5 anos paralisado por conta ali de um pedaço que passa na área indígena, que pode ser alterado o percurso, poderia ser resolvido de uma forma equilibrada. Mas então nós corremos contra o tempo, para poder desenvolver economicamente o Brasil e ter aí proteção ao meio ambiente, Thiago.